Bom dia a todos. Para dar início aqui à reunião de hoje, eu vou tirar uma leitura, como já de costume. A juventude do teu corpo é breve. Utiliza-a para armazenar valores eternos. O verdor dos anos passa com celeridade, porém os compromissos firmados se alongam por toda a existência. Tem cuidado com eles. Os bons serão sentinelas da tua jornada, abençoando-te as horas, e os maus se transformarão cobradores impiedosos, perturbando-te a paz. Coloca sinais de luz pela senda, significando conquistas do terreno percorrido. Mantém-te jovem em todas as idades, através de uma consciência sem remorsos e de uma conduta reta. Bom, então eu convido a todos agora, quem desejar fechar os olhos, para a gente fazer uma prece de abertura. Querido Mestre Jesus, agradecemos nesse momento, a manhã de hoje, a oportunidade de um novo dia, de um novo amanhecer, e de estarmos juntos aqui mais uma vez reunidos para ouvir a Tua palavra e tentarmos, Senhor, cada vez mais estarmos mais próximos da conduta a qual o Senhor espera de nós para a nossa evolução. Assim seja. Vou convidar agora o Ademir para poder falar para a gente as palavras de hoje. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Com muita alegria que eu retorno aqui a essa casa, Ceareiros de Cristo, onde já tive a oportunidade de outras vezes de aqui estar comungando com vocês. Rogamos a Jesus que nesses breves minutos que nós estejamos aqui, nós possamos receber dos Espíritos amigos que aqui estão, né? Todas as benesses que nós estamos necessitados. Que todos nós possamos, ao sairmos daqui, nos sentirmos mais fortalecidos, mais confiantes para os embates da vida, né? Pois sabemos que todos nós somos espíritos necessitados, mas também sabemos que para fazer jus às nossas necessidades, nós temos junto de nós os nossos amigos espirituais que reconhecem as nossas fragilidades, mas nem por isso eles se esquecem de nós, se afastam de nós, desde que nós mantenhamos uma sintonia favorável com esses nossos amigos, quando nós nos predispomos a reconhecer as nossas deficiências e lutarmos para que elas sejam superadas a cada dia. É esta uma das finalidades, né, principais de nós estarmos reencarnados novamente, né? Darmos prosseguimento ao nosso crescimento, à nossa evolução espiritual, para a qual finalidade é essa, né, que fomos criados por Deus, nosso Pai. Para assim, com o nosso crescimento espiritual, nos tornarmos um dos colaboradores do Pai e do Cristo aqui, né, na Terra. Pois sabemos que nós somos tidos como co-criadores. Jesus espera que nós sejamos, cada um de nós, uma célula de um organismo vivo, né, imenso, que compõe a humanidade. E cada um de nós temos a nossa parcela, né, de responsabilidade perante a humanidade, perante a nós mesmos, perante a Deus, perante a Jesus Cristo. E nós vamos nessa manhã estudamos mais uma mensagem do livro Palavra de Vida Eterna, e o capítulo de hoje é o 175, intitulado No Convívio do Cristo. Mensagem essa, que, como nós sabemos, psicografada por Francisco Cândido Xavier, né, ditada pelo Espírito Emmanuel. E nessa mensagem, permita-me fazer a leitura, para que possamos acompanhar o pensamento de Emmanuel. No Convívio do Cristo. Emmanuel inicia
fazendo a citação do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, como diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Inicia: sem dúvida que são várias as atitudes pelas quais denotamos a nossa posição diante do Cristo. Você vai aqui enumerar agora, dizendo que são várias as atitudes nossas nas quais nós demonstramos, né, a nossa posição diante de Jesus. Ele fala: ser-nos-á sempre fácil admitir-lhe a grandeza e atribuir-lhe as honrarias, estudar-lhe as lições e transmitir-lhes os ensinos, apaixonar-nos por seu apostolado e exaltar-lhe a personalidade nos valores artísticos, aceitar-lhe as revelações e defendê-lo com veemência, receber-lhe as concessões e entoar-lhes louvores, identificar-lhe o poder e respeitar a influência, reconhecer-lhe a bondade e formar no culto a ele entre os melhores adoradores, perceber-lhe tolerância e abusar-lhe do próprio nome. Tudo isso realmente ser-nos-á possível sem o menor constrangimento no campo das manifestações exteriores. Entretanto, para usufruir a intimidade de Jesus e senti-lo no coração, é imprescindível amá-lo, compartilhando-lhe a obra e a vida. Eis porque o Divino Mestre foi claro e insofismável quando asseverou para os aprendizes que tão somente os que o amem saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os mandamentos. Então, Emmanuel enumera para nós várias situações que se torna fácil para nós, né, no dia a dia, no sentido de nós exaltarmos a posição de Jesus. Mas, de todas elas, aqui ele coloca assim como primordial, vamos dizer assim, é nós compartilharmos a obra e a vida de Jesus. Como ele diz: eis porque o Divino Mestre foi claro e insofismável, desculpe, quando asseverou para os aprendizes que tão somente os que amem ou amem saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os mandamentos. Guardar-lhe os mandamentos, ou seja, praticar os seus mandamentos. Não se trata apenas de reter os ensinamentos, de conservar os ensinamentos dentro de nós, mas principalmente praticar, vivenciar os ensinos do Cristo. E nós estamos aqui, né, basicamente, em todas as encarnações que nós já passamos, procurando praticar, vivenciar os ensinos do Mestre. E nem sempre nós conseguimos êxito nessas nossas tarefas, porque nos falta ainda alguns ingredientes fundamentais para que nós possamos realmente praticar, vivenciar os ensinos de Jesus. Aí fica a pergunta: será que estamos prontos para convivermos com Cristo? Conviver com Cristo, conviver, ou seja, viver junto de Jesus, né? E viver junto com Jesus é praticar-lhe, vivenciar-lhe os seus ensinamentos, que é a prática, né, que é a parte mais difícil, né? A parte teórica é muito fácil, né? Nós temos os ensinos, nós temos os livros, temos o Evangelho de Jesus, né, que nós
exaltamos, que toca o nosso coração no momento em que muitas vezes nós fazemos aquelas leituras, os comentários, mas que logo depois, quando nós transpomos a porta de nossa casa ou transpomos as portas do centro, né, no convívio com os nossos semelhantes, por descuido, por deslize, ou por esses ensinamentos não têm afincado raiz no nosso coração, né, muitas vezes nós derrapamos. Logo ali na esquina, quando saímos com o nosso carro, né, aquela vaguinha um pouco apertada, e alguém impaciente, né, não espera que nós saiamos, e muitas vezes quase provocando um acidente, né? Então o nosso pensamento está todo contrito, todo, né, voltado para a mudança, vem aquele sentimento inato dentro de nós, e nós intimamente, né, ou desferimos uma palavra, ou pelo pensamento nós desejamos o mal, né? Às vezes nós não falamos, não verbalizamos, mas intimamente, né, a gente sente aquela repulsa, aquela ira, né? E logo depois, na próxima esquina, puxa vida, eu saí do centro agora, né? E lá foi dito lá que a gente ter paciência, né? Amar o próximo, né? E eu já derrapei. E a gente desanima, né? Não é para desanimar, né? É para persistir. Como diz aqui, né? É para conservar e para perseverar no caminho, né? E continuamos. Todos nós temos os nossos defeitos, as nossas imperfeições, né? Mas não é porque nós deslizamos, derrapamos, é que nós vamos, né, voltar à estaca zero, vamos continuar, né? No convívio com Cristo, existem várias situações em que nós podemos realmente evidenciar que nós estamos no caminho. Uma delas é essa mensagem que nós recebemos aqui, perante os parentes. Não sei se é a mesma para todos, né? Essa mensagem aqui, né, é uma clara exposição de como nós inicialmente devemos conviver, demonstrar que nós estamos convivendo com Cristo perante os parentes, né? Muitas vezes, situações difíceis, né? Convivências, às vezes, não muito amistosas, né? Nos desafiam no nosso dia a dia, a parentela, né? Que é o primeiro local, né, onde nós devemos demonstrar, né, o nosso amor, o nosso devotamento, o nosso compromisso. O nosso primeiro compromisso é para com os que estão mais próximos de nós, né? Como disse nosso Mestre Jesus, né, pelo mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esse próximo, quem é esse próximo? É o que está aqui, na parentela, primeiro próximo. É aquele que está vivenciando junto de nós. Dividindo, né, os cômodos, dividindo a mesa, dividindo os talheres, né, os utensílios, né? Então, ali é o primeiro local inicial onde nós temos a oportunidade, é um laboratório divino, né? Onde nós temos a oportunidade de demonstrar todo o nosso afeto, o nosso carinho, né, para com os nossos familiares. E muitas vezes nós nos pegamos assim, quando fomos, né, jovens, adolescentes, né? E às vezes nós nos rebelamos contra as diretrizes da casa, as imposições, as regras do lar, né? E nós, muito jovens ainda, né, nós falamos: eu não pedi para nascer nessa casa, né? Eu não pedi para ser seu filho, não pedi para ser sua mãe, né? Nós nos rebelamos, alguns de nós, pelo menos, né, em algum momento da vida, né, quando fomos jovens, né, nós pensamos: eu não pedi para nascer, né? Engano, nós não pedimos, muitas vezes nós imploramos, né, para poder renascer naquele núcleo familiar, onde nós temos a oportunidade, né, de poder corrigir os nossos equívocos, que nós tenhamos, porventura, na não observância da lei de Deus, cometido contra o nosso próximo.
Então, através da parentela familiar, do núcleo familiar, nós vamos ter a oportunidade, então, de vivermos juntos, próximos ali, dia a dia, cotidianamente, né? Para sabermos amar, perdoar e amar. Não tolerar, mas amar realmente, né? Então, essa mensagem vale a pena para a gente ler e estudá-la, né? Com carinho. Porque aqui, André Luiz, no livro Conduta Espírita, né? Ele nos fala que qual deve ser a nossa conduta diante dos nossos entes queridos que dividem conosco, que em algum momento da nossa existência nós nos rebelamos e dissemos que não pedimos para nascer naquele núcleo familiar. Como vivenciar os ensinos do Cristo? Como disse primeiro, pelo mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Segundo, o lema, o caminho, seria segundo a lei, segundo o lema, que a doutrina espírita levanta a bandeira, né? Que é fora da caridade não há salvação. É o lema que Allan Kardec, né, colocou para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Se nós seguirmos realmente esse lema, se nós praticarmos, né, no seu teor, né, a caridade, nós estaremos vivenciando, convivendo com Jesus. E nós já sabemos, né, já estudamos várias vezes, né, o que é realmente a caridade. Na questão 886, né, nós já estudamos lá, quando Kardec pergunta o que é a caridade, né, conforme entendia Jesus. Olha a profundidade da pergunta, né? Kardec não quis saber o que é a caridade, que instintivamente ele sabia, né, o que é a caridade, né? Tanto a caridade do ponto de vista material como moral, mas ele quis saber como é a caridade no entendimento de Jesus. Aí os benfeitores respondem para nós, né? Benevolência para com todos, né? Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então aqui nessa resposta, né, está um caminho, talvez um dos principais caminhos para o convívio com Cristo. Como convivermos com Cristo? Praticando esses 3 itens que os benfeitores colocam como sendo a verdadeira caridade. Benevolência para com todos, indistintamente de quem que seja. Principalmente aquele que ao sairmos ali do estacionamento tenha cometido, né, uma irreflexão e nos tenha prejudicado de alguma forma. Indulgência para com as imperfeições, porque nós também precisamos de indulgência, né? Que nós também temos as nossas mazelas, né, as nossas imperfeições, né? Então, nós, como diz, indulgência com as imperfeições alheias, porque nós também precisamos que as pessoas sejam indulgentes conosco. Que todos, né, que estamos encarnados, né, temos as nossas imperfeições. Faz parte ainda, né? Nós não conseguimos ainda, como disse no início, alcançar. Numa encarnação não é suficiente para nós possamos nos alijar de todas as nossas imperfeições e alcançar todas as virtudes que o espírito necessita, né, para se tornar um espírito mais elevado, puro, e ter assim condições de ascender, a vivenciar, né, outros mundos, outros orbes mais evoluídos, né? E o perdão das ofensas, né? Como disse Jesus, né? Quantas vezes, né, devo perdoar o meu próximo, né? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Isso quer dizer o quê? Infinito. Quantas vezes for necessárias. 1, 2, 3, 4, 5 mil, 1 milhão. Não importa, né? Sempre, sempre. Perdão sempre, né? Como diz, o perdão liberta.
O perdão liberta, né, aquele que perdoa. O perdão libera aquele que nos ofendem, né, que nos ofenderam, né, mas também nos liberta daquela mágoa, daquele ressentimento que nós guardamos no nosso coração. O que muitas vezes nos deixa presos, né, como se fossem duas bolas de chumbo nos nossos pés, né, é o não perdão, é a mágoa, é o ressentimento, né? Um coração magoado, um coração com ressentimento, dificilmente vai conseguir, né, praticar boas obras. Sempre vai ficar faltando alguma coisa, né, por causa da mágoa, do ressentimento. Tem uma história do Chico Xavier, que você já deve ter ouvido várias vezes, né? Chico Xavier, quando morava lá em Pedro Leopoldo, ele tinha um cão que havia encontrado na rua, muito machucado, sujo, né? E o Chico Xavier, então, acolhe aquele cão com muito carinho, trata dele, né? E sempre que o Chico Xavier ia sair para fazer o seu trabalho, no retorno estava lá o cãozinho a receber ele, né, com todo carinho, lambendo-lhe, balançando o rabo. De repente, esse cãozinho, como já veio para a casa dele, já precário, em situação de saúde muito precária, né? Ele foi envelhecendo e ficou muito mal, muito doente. E aquilo despendia do Chico, quando chegava do trabalho, muito tempo. Mas ele não se importava com isso, né? Ele ficava com o cachorro, cuidava ele. Até que certo dia, chegando em casa, ele encontra o cãozinho dele morto. E aquilo foi para ele assim, uma tristeza muito profunda, que ele tinha um apego muito grande com aquele animalzinho. Não só como aquele, mas com todos os demais, né? E aquilo o deixou muito abatido, muito triste. E certa feita, a sua irmã, fugiu o nome dela agora aqui, chega para o Chico e fala: Chico, você sabe por que o seu cãozinho morreu? Você, ele estava doente. Sim, mas sabe o que acontece? A nossa vizinha aqui do lado, vendo o seu trabalho incansável, né, seu desprendimento, seu sofrimento, né, ela então resolveu abreviar o sofrimento do cachorro e colocou uma substância no seu alimento e o cachorro envenenou e morreu envenenado. Aquilo criou dentro de Chico uma tristeza profunda, uma mágoa muito grande, né? Ele ficou com aquilo muito tempo, mas como eu poderia fazer isso com o meu cachorro? Ela sabia que eu amava esse cachorro, né? Tinha um carinho muito grande por ele. Como ela pôde fazer isso, né, sabendo que eu amava? E aquilo ficou aquele sentimento, aquela mágoa, aquele ressentimento no seu coração, né? E certa feita, Emmanuel, ele aparece e fala: Chico, você tem que dar um jeito nisso. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos produzir, né? Mas, com esse sentimento que você está guardando dentro de você, com essa mágoa, isso está atrapalhando o nosso trabalho. Você precisa resolver essa situação. Mas como vou resolver? Você não vê, o meu sofrimento é justo. A fulana fez isso comigo, a vizinha, né? Matou o meu cachorro. Como é que eu posso, né, ter o meu coração leve, a minha mente aberta? Você tem que fazer alguma coisa. Faz o seguinte, Chico. Você vai presentear a sua vizinha. Eu presentear? Ela mata o meu cachorro e eu vou dar presente para ela? Chico, você tem que fazer isso. Faça isso. Procure saber o que ela gostaria mais de ter. Tenho certeza que se você fazer esse gesto, você vai sentir-se aliviado. E ele então relutou, ficou mais um dia pensando: eu vou lá dar presente para aquela vizinha que matou meu cachorro. Mas como não havia outra situação, eu estava aguardando. Como é que é, Chico? Estou aguardando. E Chico então resolveu, foi lá então, perguntou na vizinhança: escuta, você conhece a fulana? Conheço, então. Então, o que você acha? O que ela tem mais carência, né? Como é que é a vida dela? Olha, Chico, a fulana, ela é muito caridosa, sabe?
ela costura para as pessoas de fora, faz enxovais para as crianças. Só que no momento ela está com uma grande dificuldade de encontrar uma máquina de costura adequada para fazer os seus enxovais. Ela faz na mão ou pega emprestado. Eu acredito que se ela ganhasse uma máquina de costura, ia ficar muito feliz. Então o Chico foi até uma loja, né, lá de Pedro Leopoldo, talvez nem tivesse no momento, que é uma cidade pequena, né? E foi lá, conversou com o vendedor, falou o tipo de máquina que ele queria, mostrou várias máquinas de costura, tem essa menor, essa maior, essa faz isso, essa faz aquilo. Não, aquela é uma máquina melhor que a pessoa precisa trabalhar para o bem. E comprou uma máquina de costura, cara, muito mais do que o salário que ele ganhava. E pediu para que dividisse em prestações. Sumir de vista, né? Devia ser aqueles carnezinhos antigamente, né? Que não tinha, né, cartão de crédito, né? Nem Pix, deve ter para aqueles carnezinhos. Em confiança, né? Chico conhecido, cidade pequena, né? Logicamente, não teve dificuldade em adquirir o bem. E o Chico, então, foi até a casa daquela senhora, né, com aquela máquina, colocou lá fora, e chamou-a. Falou, vem cá, tem um presente para você. O que é, Chico? Para mim, Chico, ela não sabia ainda, né? Ela não sabia que o Chico sabia que ela tinha matado o cachorro, né? Para mim, Chico, então, eu sei que você trabalha fazendo costura, tem dificuldade, trouxe essa máquina para você. Quando ela abre um embrulho ali, vê aquela máquina de costura, ela dá um grito de felicidade tão grande, né? Abraça o Chico com tanta emoção, que naquele momento, aquela mágoa que estava no coração do Chico, simbolicamente, né, se desfez por completo. E a partir daí, ele pôde voltar, então, a produzir, né, efetivamente, junto com Emmanuel, o perdão das ofensas. A mágoa, o ressentimento, muitas vezes nos paralisa, nos impede, né, de trabalharmos com Cristo. Que no convívio com Cristo, para trabalhar com Cristo, é preciso que nós estejamos dispostos, abertos, né, sem nenhum sentimento, né, de rancor, né, de mágoa. No convívio com Cristo, para que possamos conviver com Cristo, nós podemos nos recorrer também a uma outra situação que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo que se intitula Ser um homem de bem, o verdadeiro homem de bem. Inicia, então, esse capítulo, o homem de bem, dizendo o seguinte, que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Veja a profundidade, né, do que é o verdadeiro homem de bem. Ele continua, o Espírito, para nós aqui. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. O homem de bem, ele tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais que são passageiros, né? Todos os nossos bens temporais que nós possuímos não nos pertencem, é empréstimo. Muitas vezes nós nos pegamos dizendo, o meu carro, o meu apartamento, momentaneamente ele é nosso, né? Temos a escritura, né? Temos o IPVA do automóvel, a documentação, mas ele não é nosso. Nós não vamos levá-lo conosco, né? Como diz aqui o ditado, né?
Que caixão não tem gaveta, não tem um ditado assim? Então, para que ficar, né? Com esse apego excessivo, essa preocupação excessiva? Logicamente, que quando nós possuímos um bem, nós temos por prática, né? Zelar por aquilo. Afinal de contas, é através desse bem que nós precisamos. Nós somos seres espirituais, revestidos de um corpo de carne, vivemos no mundo material, precisamos da matéria, o espírito precisa atuar sobre a matéria, né, para poder desenvolver a sua inteligência, mas isso não nos dá o direito, vamos dizer assim, de nos sentirmos donos exclusivos, proprietários exclusivos, né? Vamos procurar conservar, sim, sabendo que o quanto é difícil, né? Nós adquirimos um bem material que possa nos trazer o conforto, nos ajudar, né, no nosso dia a dia. Mas daí tem um apego excessivo, né? Tem pessoas que têm um carro, pode nem, não empresta, né? A pessoa encosta no carro e vai logo com um paninho limpar, né? Uma preocupação excessiva, doentia até, né? Mas, né, nós podemos, nos é lícito ter esses bens materiais. O que não nos é lícito é ter esse apego excessivo. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuindo o sentimento de amor, de caridade ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. Já o egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Ou seja, o homem de bem age por desprendimento, faz o bem pelo bem, pelo prazer de fazer o bem sem esperar recompensa. Todo aquele que faz o bem aguardando a recompensa, né, recompensado já está. Não há mais o que receber, né, na esfera espiritual. Fazer o bem, como diz o ditado, fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. E já existem várias pesquisas nesse sentido, de que quando se faz o bem, o nosso organismo, ele se revigora. O nosso pensamento, o nosso cérebro, né, ele tem determinada área do prazer, né, quando nós fazemos o bem. E ao fazermos esses bens de forma espontânea, sem esperar recompensa, né, nós recebemos muito mais do que a quem nós beneficiamos. O nosso organismo, tanto físico quanto espiritual, se revigora quando praticamos o bem de forma voluntária, sem esperar recompensa. No convívio com Cristo, o homem de bem é bom, é humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê em todos os homens os seus irmãos. Requisita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que com ele não pensam. Em todas as circunstâncias, ele toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas
que fere com seu orgulho e o seu desprezo a sensibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira. Quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só os benefícios os lembra, por saber que perdoando lhe será conforme houver perdoado. Mais uma frasezinha, que se alonga. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E tem presente essa sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado. Se todos nós pensássemos, né, nessa frase, né? Atire a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado. Nós jamais iríamos, né, ofender, falar mal, né, espizinhar, menosprezar. Né? Porque todos nós temos as nossas deficiências. Né? Nós estamos, nessa semana, né, o cristianismo, né, católico, né, está vivenciando a semana, né, que antecede, né, a crucificação de Jesus. Né? Então, nessa semana, né, essas igrejas, né, farão, né, várias cerimônias, né, vivenciando, revivendo, né, os últimos passos de Jesus aqui na Terra. Né? Logicamente, entre aspas, né, que a doutrina dos Espíritos, né, ela não tem esses rituais, né, mas isso não nos impede de refletirmos, né, já que a humanidade, né, nesse momento, a grande maioria, né, está com o seu pensamento voltado, né, para os passos de Jesus aqui na Terra. Nós também devemos procurar refletir, né, sobre a vida de Jesus, sobre os seus ensinamentos, sobre os seus passos aqui na Terra, se nós estamos realmente como os cristãos, que nós, né, nos denominamos assim, né, se nós estamos realmente seguindo os passos de Jesus, se os seus ensinamentos realmente criaram raízes dentro do nosso coração. Jesus é o nosso modelo e guia, né? Assim nos ensina os Espíritos. Jesus é o nosso modelo e guia. Se é o nosso modelo e guia, né, nós então temos que procurar seguir os passos. Né? Muitas vezes nós reverenciamos, né, nós seguimos determinados artistas, pessoas de expoentes, né, na mídia, né, nos esportes, nas artes, né? Procuramos seguir até determinados exemplos, a roupa como se veste, né? Os carros que eles compram, o que eles consomem. Né? Se nós fazemos assim, às vezes, com pessoas iguais a nós, né? Por que não também procurarmos seguir, né, o modelo Jesus, que é realmente o nosso guia, né? Que é aquele que realmente detém sobre nós um poder, vamos dizer assim, maior do que todos aqueles outros que estão em situação semelhante a nós. Vamos procurar seguir os exemplos de Jesus no nosso dia a dia. Sabemos que não é fácil, né, seguir Jesus. Precisamos, às vezes, nos despojar de muitas coisas, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, né, para que possamos realmente estarmos prontos para seguir os passos de Jesus. Esse capítulo de João 14:15, né, ali faz apenas uma pequena referência do Evangelho de João, quando diz: se me amais,
guardareis os meus mandamentos. E na sequência, 16, Jesus afirma: e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique convosco. Na sequência, né? Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique convosco. E esse Consolador que Jesus, né, já nos enviou, né, que é a doutrina dos Espíritos, que veio com essa missão, né, codificada por Kardec, de dar prosseguimento, né, ao Evangelho de Jesus. Jesus ensinou-nos por parábolas, porque à época nós éramos ainda bastante espíritos ainda infantis, vamos dizer assim. Não tínhamos a capacidade ainda de absorver toda a essência do ensinamento de Jesus. E deixou-nos para a prosperidade, que os seus ensinamentos pudessem ser mais aprofundados, né, com novas luzes, já com a nossa consciência mais expandida através dos quase dois milênios, né, de vivência aqui na Terra. E realmente veio, né, em 1853, o Consolador prometido por Jesus, né, que é a doutrina dos Espíritos, na qual ali os Espíritos elevados fazem uma análise mais profunda do Evangelho de Jesus, principalmente na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos, né, hoje, em nossas mãos, né, esse manancial, esse código divino, para que possamos interpretá-los de forma efetiva, quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. No convívio do Cristo, nosso dia a dia, que nós possamos abrir os nossos olhos para os nossos irmãos mais necessitados. Nós vamos atender a Cristo quando nós atendemos aqueles que se aproximam de nós, com as suas mazelas, com as suas misérias, com a sua fome, com a sua falta de vestuário, além das carências materiais, também com as suas angústias, com as suas incertezas, com os seus medos. E através do Evangelho de Jesus, que nós estudamos, né, nós procuremos colocar em prática. Estendemos as nossas mãos para aqueles que estão próximos de nós. Especificamente, inicialmente, perante a parentela. Se nós não soubermos vivenciar o Cristo em quatro paredes, difícil será, né, vivenciá-los fora, né, das quatro paredes, né, no nosso dia a dia. Então é o convite, né, que a gente faz, né, na semana, que nós reflitamos, né, bastante, né, sobre os ensinos de Jesus, não naquela parte crucial do seu sofrimento no martírio na cruz. Nós vamos pensar em Jesus, na sua vida, no seu cotidiano, no dia a dia, caminhando, né, no mar da Galileia, na beira da praia, concitando todos os seus discípulos a viverem os seus ensinamentos, né? Vamos procurar ler o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, né, que ali está contido, né, todos os seus ensinamentos, as bases, né, do Evangelho que devemos vivenciar. Que Jesus abençoe, tenha um excelente domingo, né, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Agradecendo a Deus, nosso Pai misericordioso e bom, que propicia para nós, através do seu infinito amor, as oportunidades de crescimento espiritual nessa casa-lar, que é o nosso planeta Terra. Agradecemos também a Jesus, nosso irmão maior, que tomou sobre si a responsabilidade de conduzir-nos como um grande pastor para a nossa perfeição. Nosso governador espiritual, o Mestre amado Jesus. Agradecemos a todos os espíritos benfeitores
que nos acompanham na nossa vida, nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, que estão sempre prontos a nos inspirar, a nos intuir para o caminho do bem. Agradecemos a espiritualidade amiga, que coordena os trabalhos desta casa, que prepara o ambiente espiritual para sermos cuidados neste ambiente de amor e luz. E rogamos a Ti, Jesus, que nos ampare e nos proteja durante toda essa semana que se inicia, para que possamos, no nosso dia a dia, buscarmos conviver com o Seu ensinamento e que Sua mensagem de amor e luz. Obrigada, Mestre amado, que assim seja.